2022 foi um ano recorde para a Porsche, uma das maiores fabricantes de automóveis de luxo do mundo. As vendas da empresa se recuperaram após a pandemia de Covid-19 e ela vendeu mais de 300 mil unidades. Isso resultou em uma receita de mais de 37 bilhões de euros e lucros de quase 7 bilhões de euros. O mesmo ano também foi um grande ano para outro famoso fabricante alemão de automóveis, Volkswagen. Isso significa que 2022 foi realmente um ano muito bom. Para a família Porsche-Piëch, a família que descende de Ferdinand Porsche, o fundador da marca Porsche. Eles continuam a possuir uma grande participação na empresa Porsche até hoje, 3/4 de século após a morte de Ferdinand, assim como grande controle sobre o conselho da empresa. Além disso, Porsche e Volkswagen fazem parte do mesmo conglomerado atualmente, e a família Porsche-Piëch também possui uma grande participação na Volkswagen. Não é surpresa que os vários membros da família Porsche-Piëch tenham uma riqueza combinada entre 60 e 80 bilhões de euros, ou aproximadamente 70 a 90 bilhões de dólares. O mais notável sobre isso é como a origem e a riqueza da família estão profundamente ligadas à história dos nazistas e do Terceiro Reich alemão. Enquanto o patriarca da família, Ferdinand Porsche, se destacou primeiro na nascente indústria automobilística do Império Austro-Húngaro no início do século XX, foi realmente na Alemanha, sob o regime nazista, nos anos 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, que ele se destacou e se tornou um dos engenheiros mais famosos do continente. Ele escapou por pouco de uma punição severa após a guerra, e a família logo conseguiu se reerguer com base em sua reputação como fabricante de automóveis. As associações políticas duvidosas do passado da família foram amplamente ignoradas durante a era da Guerra Fria. Esta é a história da família Porsche e de sua ascensão contínua como uma das famílias mais ricas da Europa e uma das dinastias empresariais mais poderosas. A família Porsche sairia da obscuridade nos tempos modernos, no que hoje é a Tchequia, dentro do Império Austro-Húngaro. Mas eles são de etnia alemã. Isso é uma característica da história medieval da Europa durante a Alta Idade Média, entre o final do século X e o início do século XIV. Senhores alemães, barões e ordens de cavalaria se espalharam pela Europa central e oriental e estabeleceram colônias em lugares como o norte da Polônia, Lituânia e até partes da Hungria e Romênia. Esse processo ficou conhecido como Ostsiedlung, ou colonização do leste. Uma das regiões mais intensamente colonizadas foi a Sudetenland, na Boêmia, um lugar que era densamente povoado por pessoas de língua alemã e origem alemã. Nos tempos modernos, os Porsche são alemães sudetos, católicos romanos, que podem traçar suas origens até 1672. O nome Porsche, provavelmente, é um sobrenome patronímico, ou seja, ele evoluiu para indicar isso. Membros da família descendiam, em última análise, de alguém chamado Borislav, que gradualmente evoluiu para Boresh, Borso e depois Porsche, à medida que o dialeto regional na terra dos Sudetos evoluía. A família tinha baixa classe média. Eles basicamente ganhavam a vida nos séculos XVIII e início do XIX como agricultores que também se aventuravam na carpintaria e até um pouco de engenharia hidráulica durante a Era de Ouro dos Canais, entre 1750 e 1850. Quando Ferdinand Porsche, o patriarca da família moderna, nasceu, eles já eram firmemente classe média, e seu pai, Anton, era dono de uma oficina de funilaria que empregava 2 dezenas de pessoas. A família Porsche não seria um nome conhecido hoje se não fosse por Ferdinand Porsche. Ele nasceu em 3 de setembro de 1875 na cidade de Maffersdorf, na região da Boêmia, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas que hoje é a cidade de Vratislavice nad Nisou, na Tchequia. Além disso, embora o gênio de Ferdinand como engenheiro e mecânico tenha catapultado a família para a fama e a fortuna,
Isso talvez nunca tivesse acontecido se ele não tivesse nascido no tempo e no lugar exatos em que nasceu. A Revolução Industrial começou um século antes na Grã-Bretanha. Foi um processo dolorosamente lento para muitos estados europeus conseguirem alcançar, enquanto fábricas industriais surgiam e linhas ferroviárias eram construídas em grandes quantidades. Na Bélgica, no norte da França e na Renânia, na Alemanha, pelas décadas de 1830 e 1840, foi apenas nas décadas de 1860 e 1870 que a industrialização começou a avançar de forma significativa. Em lugares como o norte da Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, a Boêmia foi a parte do Império Austro-Húngaro que abraçou a industrialização mais rapidamente. Isso ocorreu em parte devido à proximidade com recursos naturais. A região tinha fácil acesso a grandes depósitos de carvão e minério de ferro, os dois recursos básicos que eram absolutamente essenciais para a atividade industrial. Até bem avançado o século XX, onde a industrialização acontecia, uma cultura de desenvolvimento de escolas técnicas e empresas de engenharia logo se seguia. Portanto, Ferdinand Porsche nasceu em um lugar e época que favoreciam que ele se tornasse um engenheiro ou inventor de algum tipo. A infância e adolescência de Ferdinand foram razoavelmente típicas para crianças de classe média no final do século XIX. Foram uma mistura de educação formal e também trabalho em meio período. Desde jovem, ele frequentava uma escola local e trabalhava na oficina do pai. Isso o apresentou às ferramentas básicas usadas por engenheiros e mecânicos, ou qualquer pessoa que trabalhasse com metal na época. Ao mesmo tempo, ele presenciava coisas que despertavam sua imaginação sobre a nova era de invenções e industrialização. Por exemplo, a eletricidade chegou à cidade de Maffesdorf em 1886, uma implantação incomumente rápida dessa nova tecnologia em uma cidade do interior. A pressa foi para que a fábrica têxtil local pudesse eletrificar suas máquinas de fiar. O jovem Ferdinand, de 11 anos, supostamente questionou os operários que instalaram a rede primitiva sobre como o sistema funcionava, um sinal de uma mente curiosa em ação desde cedo. Na adolescência, isso evoluiu a tal ponto que Ferdinand já trabalhava com componentes elétricos e motores por conta própria, sendo empregado pelos irmãos Ginsky, que administravam a fábrica têxtil. Ferdinand também conectou a casa da família Porsche para receber eletricidade da rede. As estrelas também se alinhavam para facilitar o futuro da carreira de Porsche de outras formas. Enquanto as máquinas a vapor se tornaram cada vez mais comuns na sociedade do século XIX e foram acopladas a carruagens e navios para criar trens e navios a vapor. A partir da década de 1820, a corrida para produzir automóveis pessoais movidos a vapor só esquentou de fato raramente na década de 1880. Em 1885, um ano antes da chegada da rede elétrica a Maffesdorf, Carl Benz havia produzido o que é considerado o primeiro automóvel moderno em sua oficina em Mannheim, na Alemanha. Os 20 anos seguintes veriam uma onda de novas experimentações por toda a Europa e América do Norte para produzir modelos melhores para um amplo mercado consumidor. A entrada de Porsche na vida adulta ocorreu exatamente quando essa revolução do automóvel estava acontecendo. Em 1893, aos 18 anos de idade, Ferdinand mudou-se para Viena, o coração do Império Austro-Húngaro. Lá, ele começou um estágio na Bela Egger e Companhia, uma das primeiras empresas de utilidades da Áustria. Suas habilidades como engenheiro elétrico aumentaram, mas Ferdinand Porsche se interessava cada vez mais por motores e automóveis experimentais. Ele ouvia muito sobre eles e às vezes via modelos funcionando. Para expandir seu conhecimento, Ferdinand começou a estudar à noite na Universidade de Tecnologia de Viena e, em 1897, já estava construindo seus próprios protótipos de automóveis. Um ano depois, Porsche foi contratado por Ludwig Lohner,
um pioneiro designer de automóveis vienense que tinha como principal objetivo produzir carros elétricos ou híbridos. No início do século XX, os automóveis mistos Lohner Porsche estavam sendo inscritos em corridas competitivas e foram exibidos na Feira Mundial de Paris em 1900. Infelizmente, porém, esses carros não eram comercialmente viáveis na época. E o advento do Ford modelo T, movido a petróleo nos Estados Unidos em 1908, acabou com o mercado de carros elétricos nessa iteração específica. Nessa época, Porsche já havia seguido em frente após trabalhar com Lona, que havia diversificado para a tecnologia de aviões recém-emergente, levando Ferdinand a se mudar para outra empresa, a Austro-Daimler, que havia conseguido muitos contratos para equipamentos militares do governo austríaco, e agora queria que Porsche ajudasse a projetar veículos mais rápidos para eles. Porsche já estava trabalhando para eles em 1906. Nos anos seguintes, ele projetou uma série de carros inovadores que foram inscritos em várias corridas de velocidade e passeios. Essas corridas aconteciam frequentemente na Alemanha, França, Grã-Bretanha e Bélgica. No início da década de 1910, Porsche era meticuloso em sua abordagem, refinando elementos de design para maximizar a velocidade de seus carros. Uma filosofia que moldaria a empresa de carros Porsche nas décadas seguintes. Foi na Daimler que Porsche se envolveu profundamente no design e na produção de veículos militares. Foi a primeira vez que as grandes potências ficaram presas em uma corrida armamentista em toda a Europa. Isso resultou na construção de unidades de artilharia maiores, exigindo formas mais elaboradas de movê-las. Elas podiam ser carregadas em vagões de trem construídos especialmente para esse fim, mas só chegavam até onde os trilhos de trem levavam. Para levá-las à linha de frente em conflitos, outros métodos eram necessários novamente. Porsche participou do projeto de tratores de artilharia para esse fim. Esses eram basicamente tratores. Porsche projetou vários modelos com nomes como M11 e M12 no final dos anos 1900 e início dos anos 1910. Para o governo austro-húngaro, o M12 foi um marco porque tinha um motor de 100 cavalos de potência. Antes dos rebocadores serem usados na Primeira Guerra Mundial, Porsche mudou-se novamente para outra empresa famosa atualmente. Em 1913, ele se tornou chefe da divisão de design da Škoda Works, depois que ela adquiriu a maioria dos contratos militares da Daimler. Um ano depois, começou a Primeira Guerra Mundial, e Porsche passou a focar apenas em projetos militares. No auge da guerra, os tratores de artilharia já estavam em sua 17ª versão, o M17, um veículo tão grande que foi apelidado de Golias. Porsche recebeu prêmios, como a Cruz de Oficial do Imperador Franz Joseph, por seus serviços durante a guerra. Mas, no final das contas, a Áustria-Hungria perdeu a guerra ao lado da Alemanha, e o Império se fragmentou e colapsou em várias nações no final do outono e inverno de 1918. Anos difíceis se seguiram para Porsche, enquanto a Europa entrava em meio década de revolução, guerra civil e fome que, de muitas maneiras, foi pior do que a própria guerra. Ele retornou à Daimler durante esse período e tentou retomar a carreira de designer de automóveis. Em 1922, Porsche mudou-se para a Alemanha para assumir o cargo de engenheiro-chefe na Daimler Motoren Gesellschaft, em Stuttgart, Alemanha. Ele passou os 4 anos seguintes nesse cargo antes da empresa automobilística Benz se fundir com a Daimler para formar a Daimler-Benz. Depois disso, Porsche ficou responsável por gerenciar a fusão dos 2 departamentos de engenharia das 2 empresas. Não foi uma tarefa fácil, considerando que um ficava em Stuttgart e o outro em Mannheim, a mais de 100 quilômetros de distância. Na Alemanha, ele ganhou a reputação de ser direto, chegando a ser considerado rude. Se ele não gostava do trabalho de alguém, ele dizia. Por outro lado, se gostava, também deixava claro, e nunca tentava se apropriar do trabalho dos outros. Em novembro de 1928, ele foi demitido.
Depois de anos gerando ideias para a Daimler e também para a Benz, a empresa resultante da fusão ainda lucraria com seus projetos por muitos anos. Porsche, então, foi brevemente para a Áustria para trabalhar como consultor em um pequeno fabricante de automóveis chamado Steyr-Werke Arger. Outra demissão ocorreu quando a crise de Wall Street e a Grande Depressão começaram em outubro de 1929. Sem se deixar abater pela crise financeira e não querendo mais ser empregado por empresas que roubavam suas ideias. Depois de empregá-lo por alguns anos, ele decidiu seguir sozinho. Em 1930, montou um estúdio de engenharia através do qual produzia projetos para o governo e para montadoras de automóveis. Assim, ele se tornou uma espécie de consultor independente de design automotivo. Porsche chegou a trazer antigos colegas da Daimler-Benz para trabalhar com ele. A marca de carros Porsche hoje é sinônimo de carros esportivos e já faz muito tempo que é assim. Como vimos, Ferdinand esteve envolvido no design e na fabricação de carros de corrida desde o final da década de 1890. Modelos nos quais ele teve papel fundamental na produção foram usados em corridas na Grã-Bretanha, Alemanha, França e Bélgica no início do século XX. A questão é que Porsche nunca se dedicou apenas a carros, muito menos a esportivos ou de corrida. Durante esse período de sua vida após a guerra, ele retornou a essa paixão, embora em seu último ano na Áustria. Antes de se mudar para a Alemanha, ele construiu o Porsche Daimler Sacher, nomeado em homenagem ao conde. Sacha Kolofrat Krakowski, um pioneiro tcheco do cinema e do filme no Império Austro-Húngaro, que era amigo e patrono de Porsche. Ele havia incentivado Porsche a construir um novo carro esportivo leve e financiou parte do projeto. O carro podia atingir velocidades acima de 140 km por hora e venceu várias corridas de longa distância. O Porsche Daimler Sacher não era dos mais bonitos visualmente. O oposto era verdade para o Mercedes-Benz Super Sport Kurz, ou SSK, um carro esportivo que Porsche ajudou a projetar para a Mercedes-Benz depois que a Daimler se uniu à Benz. Ele podia atingir velocidades de até 200 km por hora, destacando o quão rapidamente os automóveis estavam evoluindo na década de 1920. Também era um carro esportivo muito elegante para a sua época e estabeleceu o modelo de como Porsche mais tarde produziria carros que tinham um ótimo desempenho e também eram bonitos. Depois que ele montou seu próprio estúdio de design em 1930, Porsche esteve envolvido no projeto de vários carros esportivos. Embora, nesses casos, não fosse como parte da sua própria empresa Porsche. Isso só viria depois da guerra. Quando Ferdinand montou seu próprio estúdio de design, no início dos anos 1930, era um negócio de família, desde o começo. Em 1896, Ferdinand conheceu uma mulher chamada Aloysia Johanna Case, enquanto trabalhava em Viena. Aloysia, ou Luísa, como era conhecida, finalmente se casou com Ferdinand em outubro de 1903, em sua cidade natal, Maffesdorf. Depois de um namoro considerado incomumente longo para os padrões do final do século XIX e início do século XX, a lua de mel deles foi uma viagem pela Europa para conhecer fabricantes de automóveis na Itália e França. O casamento resultou em 2 filhos. A primeira filha, chamada Luísa, em homenagem à mãe, nasceu em agosto de 1904. Depois, após um intervalo de 5 anos, Ferdinando Júnior nasceu em setembro de 1909. Ele é conhecido na história como Ferry Porsche e usou esse nome durante toda a sua vida. Quando tinha 12 anos, Ferry foi uma das primeiras pessoas a dirigir um Porsche, Daimler Sacher. Carros faziam parte de seu DNA e ele os dirigiu assim que alcançou os pedais. Não demorou muito para que ele começasse a ajudar seu pai a projetá-los. Um acontecimento de grande importância na história da família está relacionado a Luísa, na década de 1920. Em 1928, ela se casou com Anton Piech,
um advogado de Viena que representou Ferdinand em um processo movido contra a Daimler-Benz. Depois de ser demitido por eles, Piëch tornou-se acionista da empresa de design Porsche, que foi fundada alguns anos depois, e continuou envolvido tanto nos negócios de Ferdinand quanto nos de Ferry. Por décadas, as famílias Porsche e Piëch, consequentemente, tornaram-se entrelaçadas em termos de seus negócios. Por exemplo, muitos dos filhos e netos de Anton trabalharam para a Porsche ou fizeram parte do conselho de empresas que pertenciam, em parte, à Porsche. Portanto, devido ao casamento de Luisa e Anton em 1928 e aos negócios entrelaçados de suas famílias e empresas, a dinastia é normalmente chamada de família Porsche-Piëch, hoje. O casamento de Luisa com Anton Piëch foi notável porque seu novo marido foi o primeiro membro da família ampliada a ter laços próximos com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os nazistas, como são mais comumente chamados, tinham um grande ramo na Áustria, e Anton atuou como advogado do grupo lá na segunda metade da década de 1920. Nesse estágio, eram uma entidade pequena na Áustria e na maior parte da Alemanha, exceto em sua base em Munique e na Baviera. Eles também eram conhecidos por serem violentos e fora da lei, tendo tentado um golpe em Munique em novembro de 1923, o que levou a uma proibição temporária do partido. E também com alas paramilitares como a SA e a SS, que se envolviam em atividades quase ilegais. A ascensão deles ao poder na Alemanha nos anos 1930 foi, portanto, bastante extraordinária. O partido literalmente passou de cerca de 2,5% dos votos nas eleições do Reichstag em 1928 para se tornar o segundo maior partido da Alemanha nas eleições de 1930 e depois o maior em 1932. O movimento cresceu ao apelar para as queixas do povo alemão sobre os termos humilhantes do Tratado de Versalhes. Após a Primeira Guerra Mundial e com a crise econômica da Grande Depressão, a princípio, o establishment político centrista alemão e a comunidade empresarial estavam relutantes em trabalhar com eles. No entanto, no início de 1933, após um impasse político que já durava meses, eles concordaram em permitir que Hitler se tornasse chanceler da Alemanha. Em poucos meses, a Alemanha virou uma ditadura de partido único. Programas de trabalho, como a construção de uma avançada rede nacional de rodovias, as Autobahns, e a criação de uma montadora nacional, se tornariam centrais em sua estratégia econômica. Ferdinand Porsche conheceu Hitler pela primeira vez em 1926, no primeiro Grande Prêmio da Alemanha. Esse foi um encontro passageiro, e em fevereiro de 1933, ele se reapresentou a Hitler por meio de um telegrama após ele se tornar chanceler, e acabaria entrando para o Partido Nazista em 1937. Porsche logo recebeu o contrato para projetar o novo carro do povo, ou Volkswagen, que o regime queria colocar em produção em massa, como uma espécie de rival alemão do que o modelo T da Ford havia se tornado na América nas décadas de 1910 e 1920. A ideia era que, por meio de economias de escala, o carro do povo seria vendido por 1.000 Reichsmarks, ou menos, cerca de $400 americanos. Na época, embora esse preço nunca tenha sido alcançado, o projeto de Porsche foi o escolhido, e ele logo começou a trabalhar com a frente de trabalho alemã para iniciar a fabricação dos carros. Portanto, Porsche passou boa parte da segunda metade da década de 1930 aprimorando seus projetos para o Volkswagen. Ele finalmente entrou em produção em massa em 1938. Para possibilitar a produção em massa do carro, uma nova fábrica foi construída em Fallersleben. Hoje é conhecida como a cidade industrial de Wolfsburg e se tornou um dos epicentros da indústria automobilística mundial. Aqui, Porsche incorporou os métodos de linha de montagem que Henry Ford havia desenvolvido em suas fábricas em Michigan para produzir o Ford modelo T.
Porsche liderou uma equipe aos Estados Unidos em 1936 para observar as operações de Ford em Detroit e Dearborn e aplicou esses métodos na Alemanha para abrir a fabricação do Volkswagen. Ao mesmo tempo, Porsche também continuava a projetar carros esportivos em associação com a Auto Union Motor Company, que era dirigida pelo barão Detloff von Hertzen. Juntos, eles projetaram o P-Wagen de carros de corrida. Seus veículos, e outros fabricados pela Mercedes-Benz durante esses anos, dominaram as corridas competitivas europeias. Entre 1934 e 1939, Porsche também construiu um novo carro protótipo, chamado Porsche 64, cujo design foi influente na criação dos primeiros carros Porsche do pós-guerra. Muito poucos dos carros que Porsche projetou na década de 1930 foram realmente fabricados em grande escala. Até mesmo o famoso carro do povo, por mais que os nazistas o retratassem como um símbolo da renovação alemã e dos valores familiares nazistas, produziu pouquíssimos carros até que a Volkswagen fosse revivida após a guerra. Isso ocorreu porque, no final dos anos 1930, toda a indústria alemã era voltada apenas para essa produção militar. Os nazistas começaram a se rearmar em grande escala em 1935 e, a partir de 1937, faziam pouca questão de esconder sua produção em massa de tanques, aviões e veículos blindados. Ferdinand Porsche estava fortemente envolvido e as fábricas que ele ajudou a projetar em Wolfsburg logo foram convertidas para a produção de equipamentos militares em vez de Volkswagens. A transformação da indústria alemã em economia totalmente voltada para a guerra tornou-se ainda mais dramática. Após o início da guerra em setembro de 1939, e especialmente depois da invasão da União Soviética em junho de 1941, Porsche teve papel central no conflito, projetando tanques para o exército alemão. Por exemplo, ele criou o conceito do VK 4500 e um P ou tanque Tigre Porsche. Este era um veículo extremamente pesado, com um canhão de 88 mm, mas que conseguia se mover relativamente rápido para um tanque pesado. Era um tanque híbrido a gasolina e elétrico, mais uma vez enfatizando o gosto de Porsche por motores elétricos ao longo da vida. Porsche também projetou o destruidor de tanques pesado, Elefante, uma fera de 65 toneladas, que desempenhou um papel considerável na Batalha de Kursk, na frente oriental contra os soviéticos em 1943, a maior batalha de tanques da história. Enquanto isso, a fábrica de Wolfsburg foi adaptada principalmente para fabricar peças de avião durante a guerra. Por razões óbvias, o envolvimento de Ferdinand Porsche com o regime nazista gerou muita controvérsia sobre seu legado. Não era só por ele estar ligado ao regime. Todo mundo que prosperou em qualquer tipo de negócio na Alemanha entre 1933 e 1945, especialmente na indústria pesada, teve que se associar aos nazistas de uma forma ou de outra. Mas Porsche estava claramente confortável demais com o regime e envolvido em seus assuntos. Como vimos, em 1937 ele se juntou ao partido. Um ano depois, ele foi fotografado com Hitler, colocando a pedra fundamental de uma fábrica em Wolfsburg. Ele também entrou para a SS, grupo paramilitar liderado por Heinrich Himmler, que supervisionou o sistema de campos de concentração na Europa durante a guerra. Porsche alcançou o posto de Oberführer dentro da SS durante a guerra. Além disso, a família Porsche-Piëch explorou o antissemitismo dos nazistas. Porsche e Piëch tinham outro sócio quando Porsche fundou seu estúdio de design no início dos anos 1930. Esse era um piloto de corridas judeu chamado Adolf Rosenberger, que usou parte do dinheiro de sua bem-sucedida carreira nas pistas para financiar o empreendimento de Porsche. Em 1935, após o endurecimento das leis antissemitas do regime, Ferdinand se aproveitou delas para forçar Adolf Rosenberger a sair da empresa.
Depois, ele transferiu as ações para seu filho Ferry, após Adolf Rosenberger fugir da Europa para os Estados Unidos e deixar a Alemanha. Durante a guerra, e especialmente após a adoção da economia de guerra total em 1941 e 1942, o trabalho escravo fornecido por tchecos, poloneses, franceses e outros povos conquistados foi utilizado nas fábricas da Porsche. Por fim, os planos para reorganizar a Europa Oriental após a planejada conquista da União Soviética foram ampliados. Porsche foi contratado para trabalhar no desenvolvimento de enormes turbinas eólicas que seriam usadas para fornecer energia no vasto Lebensraum, ou espaço vital, que surgiria ao norte do Mar Negro. Havia poucos elementos dos crimes dos nazistas nos quais a família Porsche-Piëch não estivesse envolvida, de alguma forma, enquanto Ferdinand Porsche era claramente o patriarca da família. Como uma família industrial e empresarial na Alemanha, e antes disso na Áustria, a empresa seria reconstruída após a guerra por seu filho e membros associados da família Porsche-Piëch. Portanto, vale a pena parar para considerar onde Ferry Porsche e Anton Piëch estavam durante a guerra e o que eles estavam fazendo. Como mencionado, Ferry começou a trabalhar com seu pai desde jovem e esteve envolvido em todas as suas atividades de design e fabricação ao longo dos anos 1930. No final da década, depois que Ferdinand começou a passar cada vez mais tempo em Wolfsburg para construir e colocar a fábrica em funcionamento, Ferry passou a gerenciar os negócios do dia a dia no estúdio de design em Stuttgart de uma forma sem precedentes. Ele também demonstrou grande interesse por carros de corrida desde jovem e foi uma figura fundamental no design dos carros da Auto Union. Ele ingressou na SS em 1938. Ferry fez isso por vontade própria, ao contrário do que depois alegou, dizendo ter sido coagido. Quando a guerra finalmente começou, em setembro de 1939, Ferry era jovem o suficiente para ter sido convocado para lutar. Em vez disso, suas habilidades de engenharia foram reconhecidas e ele foi designado para desenvolver veículos como o Volkswagen Kübelwagen, um veículo de transporte militar, e o Schwimmwagen, um jipe anfíbio que podia atravessar rios usando um sistema de hélice. 15.000 desses foram construídos pelos alemães durante a guerra. Ferry também supervisionou a transferência de algumas das instalações de produção militar alemãs de Stuttgart e Wolfsburg para a Áustria, depois que as cidades alemãs se tornaram alvos de extensas campanhas de bombardeio. Nos anos finais da guerra, Anton Piëch esteve ainda mais envolvido com os nazistas após seu trabalho inicial como representante legal de membros do partido na Áustria na década de 1920. Ele acabou se juntando ao movimento nazista lá em 1933, depois que eles chegaram ao poder na Alemanha. Isso foi uma atitude provocativa na época, já que os nazistas austríacos estavam iniciando um esforço violento para tentar derrubar o governo austríaco à força. Por meio da união com a Alemanha, em 1933 e 1934, o Anschluss da Alemanha e da Áustria só seria finalmente realizado em março de 1938. Nessa época, Piëch já estava na Alemanha, trabalhando ao lado de seu sogro e cunhado em Wolfsburg e Stuttgart. Durante a guerra, ele se destacou supervisionando a aquisição de dezenas de milhares de trabalhadores escravizados para fábricas. O número de envolvidos era tão grande que o campo de concentração Arbeitsdorf foi criado principalmente perto de Wolfsburg para fornecer mão de obra às fábricas Porsche-Piëch em 1942. Estima-se que 500 trabalhadores morreram em Wolfsburg e nesse campo, enquanto centenas de bebês foram separados de seus pais e ficaram órfãos. Piëch entrou para a SS e, perto do fim da guerra, tornou-se um comandante quase militar, supervisionando a remoção de equipamentos militares e brigadas do Volkssturm. Uma última leva de homens alemães, recrutados nos meses finais e desesperados da guerra, quando meninos de apenas 16 anos e homens com quase 60 anos estavam sendo armados para lutar.
os soviéticos invadindo pelo leste e os aliados ocidentais pelo oeste. Quando a guerra chegou ao fim, em 1945, os Porsche e Piëch foram identificados como pessoas que deveriam ser presas. Eles foram detidos por ordem do governo francês em 15 de dezembro de 1945. Que sabiam que membros da resistência francesa e prisioneiros de guerra foram usados como escravos em Wolfsburg. Ferry foi libertado pouco tempo depois e partiu para a Áustria. Ele logo trabalhou para restabelecer a Porsche como montadora, usando recursos que a família retirou da Alemanha. Piëch e Ferdinando eram ambos mais culpados pelos crimes em Wolfsburg e foram processados enquanto estavam detidos. Ferdinando foi basicamente coagido a atuar como consultor para a montadora francesa Renault, que estava tentando reiniciar suas operações. Após a guerra, ele passou mais de 1 ano e meio entre a prisão e os escritórios da Renault, até que a família foi parcialmente exonerada. O julgamento concluiu que o trabalho escravo nas fábricas da Porsche integrava a economia escravista nazista, e a família não deveria ser totalmente responsabilizada. Assim, após ser libertado em 1947, Ferdinand foi para a região da Caríntia, na Áustria, onde ajudou Ferry a construir o primeiro Porsche 356, o carro que relançaria a empresa após a guerra. Ele foi parcialmente baseado no Porsche 64, que foi projetado na Alemanha nazista nos anos 1930 e também incorporava peças da Volkswagen vindas da fábrica de Volksberg. Ferdinand acabou retornando a Stuttgart e chegou até a ser autorizado a visitar a fábrica de Volksberg. Em 1950, o Fusca da Volkswagen, que havia sido projetado para os nazistas, estava agora entrando em produção em larga escala. Incrivelmente, Porsche ainda recebeu uma pequena porcentagem sobre as vendas, um sinal do grau em que antigos cúmplices nazistas estavam sendo perdoados. No início dos anos 1950, com o acirramento da Guerra Fria, a Alemanha Ocidental tornou-se um importante aliado dos Estados Unidos na Europa. Ferdinand sofreu um derrame no final de 1950 e morreu na manhã do dia 30 de janeiro de 1951, aos 75 anos de idade. Embora Ferdinand Porsche Sr. fosse indiscutivelmente o patriarca da família, o homem que elevou a família de uma classe média vivendo na Boêmia para se tornar uma família de destaque na engenharia e nos negócios na Alemanha foi seu filho Ferry, que realmente construiu a empresa moderna de carros Porsche como ela é hoje. O Porsche 356, que pai e filho construíram não muito tempo depois do fim da guerra, acabou sendo bastante bem sucedido. Mais de 75 mil unidades foram vendidas, um número respeitável para um carro de alto padrão, especialmente saindo de uma economia que estava absolutamente devastada pela guerra. Ele foi seguido por outros modelos de sucesso. Estes foram em grande parte projetados e fabricados em Stuttgart, na Alemanha Ocidental, para onde Ferry transferiu a empresa novamente da Áustria assim que os distúrbios imediatos após a guerra diminuíram. No final da década de 1940, a famosa linha de carros Porsche 911 foi apresentada em 1963 e começou a ser vendida no ano seguinte. Uma característica marcante dele é o motor traseiro, onde geralmente fica o porta-malas nos outros carros. Várias versões do Porsche 911 foram vendidas nas décadas de 1960, 1970 e 1980. É uma das marcas mais icônicas de carros esportivos já produzidas na Alemanha. O filho de Ferry, Ferdinand Porsche, conhecido na família e nos negócios como Bosse, uma forma austro-alemã de dizer jovem ou júnior, esteve fortemente envolvido no design do 911 após entrar na empresa ainda jovem. Não faltaram modelos de sucesso da Porsche sob a liderança de Ferry entre as décadas de 1950 e 1980.
Nas décadas de 1970 e 1980, a empresa estava gerando o equivalente a centenas de milhões de dólares em receita todos os anos. Havia notícias de destaque que também reforçavam a reputação da marca como uma das principais fabricantes de carros esportivos. Por exemplo, embora a Porsche só tenha tido uma equipe de fábrica completa na Fórmula 1 por um breve período no início dos anos 1960, ela era líder quando se tratava de corridas de longa distância. O ponto alto foi em 1970 e 1971, quando o Porsche 917 venceu a corrida de 24 horas de Le Mans por 2 anos consecutivos. Ferry Porsche já havia começado a pensar sobre o futuro da empresa e da família após o seu próprio tempo, já na década de 1970. Em 1972, ele começou a dividir a estrutura de gestão da empresa para entregar parte das operações do dia a dia para o Dr. Ernst Führermann, um funcionário de longa data que trabalhava com ele desde os primeiros dias da empresa após a guerra na Áustria. Fuhrmann era um exemplo de promoção equivocada. Ele era um excelente engenheiro, mas não era um empresário habilidoso. Após as vendas da Porsche caírem consideravelmente, no final da década de 1970, Ferry mudou os planos de sucessão. E quando começou a entrar em semi-aposentadoria, no início dos anos 1980, Peter Schütz se tornou o primeiro CEO da Porsche, independente da família Porsche-Piech. Curiosamente, ele veio de uma família judaica alemã que havia fugido da Europa antes da Segunda Guerra Mundial e ido primeiro para Cuba e depois para os Estados Unidos. Antes de assumir o cargo na Porsche, ele construiu quase toda a sua carreira empresarial nos Estados Unidos. Ferry o contratou para fortalecer as perspectivas da Porsche na América do Norte. Schütz foi o primeiro de uma linha de CEOs da Porsche que não veio da família Porsche-Piech. O que mais tempo permaneceu no cargo foi Vanderlyn Wiedeking, entre 1993 e 2009, um CEO que se tornou fonte de controvérsia no final de seu mandato. Devido ao seu enorme pacote salarial, que chegou a cerca de 60 milhões de euros por ano, enquanto o cargo de CEO foi ocupado por essas pessoas desde que Ferry deixou o posto nos anos 1980, muitos membros da família Porsche-Piech já fizeram parte do conselho e continuam sendo os maiores acionistas da Porsche Ferry. O próprio Porsche faleceu em 1998, 2 meses e meio antes do 50º aniversário da empresa moderna Porsche. Ele passou seus últimos anos em sua fazenda na Áustria, enquanto a família Porsche-Piech possuía a empresa de carros Porsche. Ao longo da segunda metade do século XX, ela se tornou um gigante da indústria automobilística alemã desde o início do novo milênio. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar novamente à Segunda Guerra Mundial. Já vimos que Ferdinand Porsche teve um papel fundamental no desenvolvimento do projeto Volkswagen sob os nazistas e na criação da cidade industrial de Wolfsburg. Diferente da IG Farben, que foi totalmente desmantelada devido aos seus laços com os nazistas. Após a guerra, a empresa Volkswagen e as instalações que haviam sido construídas para ela tiveram permissão para se reconstruir. Suas fábricas estavam localizadas na zona ocupada pelos britânicos nos anos do pós-guerra, e elas retomaram as operações. A empresa prosperou nas décadas de 1950 e 1960, em parte porque o plano dos Estados Unidos para a reconstrução das potências derrotadas após a guerra, Japão e Alemanha Ocidental, era incentivar indústrias como o setor automobilístico, criando prosperidade e evitando o tipo de ressentimento entre os derrotados. Isso porque a Alemanha havia iniciado a Segunda Guerra Mundial em resposta aos termos humilhantes que lhe foram impostos. Após a Primeira Guerra, a Volkswagen se tornou uma parte central da economia alemã, embora sua linha de produtos fosse extremamente limitada. Ela basicamente construiu seu sucesso no pós-guerra exclusivamente às custas do Fusca da Volkswagen.
Muito parecido com a forma como a Ford Motor Company se tornou o titã da indústria automobilística americana no início do século XX, puramente através das vendas do Ford Modelo T. Inicialmente, a Volkswagen permaneceu sob propriedade estatal e, a partir dos anos 1960, começou a vender ações da empresa. Em 1972, 15 milhões de Fuscas da Volkswagen já haviam sido vendidos em todo o mundo, e fábricas foram construídas até mesmo no Brasil para atender à demanda. No ano seguinte, atingiu 16 milhões de unidades vendidas, superando o Ford Modelo T como o modelo de carro mais bem-sucedido de todos os tempos. Nos anos seguintes, a Volkswagen começou a diversificar para novos modelos e tipos de veículos. O lado Porsche da família permaneceu distante da Volkswagen, mesmo depois que a empresa começou a receber investidores privados para adquirir ações dela. No entanto, um membro do clã mais amplo Porsche Piëch estava envolvido. O homem em questão era Ferdinand Piëch. Piëch nasceu em 1937. Ele era filho de Anton Piëch e Luisa Piëch. Nome Porsche. Assim, ele era neto de Ferdinand Porsche e sobrinho de Ferry Porsche. Quando jovem, ele estudou engenharia mecânica no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, antigo empregador de Albert Einstein e uma das faculdades técnicas mais prestigiadas do mundo. Após seus estudos, Ferdinand foi trabalhar com seu tio na Porsche. Durante a maior parte dos anos 1960, ele ajudou a desenvolver alguns dos principais carros esportivos da empresa nesses anos. Então, em 1971, ele deixou o negócio da família e passou a trabalhar como designer e engenheiro. Com a Audi sendo uma empresa automobilística alemã, a Audi é mais antiga que tanto a Porsche quanto a Volkswagen. Mas foi a primeira a ser adquirida por uma das outras, impulsionada pelo sucesso do Fusca. A Volkswagen adquiriu 50% das ações da Audi em 1964 e nos 2 anos seguintes transformou-a em uma subsidiária. Assim, quando Ferdinand Piëch foi trabalhar na Audi em 1971, ele estava tecnicamente trabalhando para a Volkswagen, criando novos laços entre a família Porsche Piëch e a Volkswagen. Em 1993, após uma longa carreira na empresa, Piëch tornou-se o chefe da Volkswagen. Mesmo assim, isso não significou que a família Porsche Piëch assumiu o controle da Volkswagen. Isso só aconteceria mais tarde. Piëch simplesmente chegou ao topo da administração da empresa como resultado de sua defesa altamente bem-sucedida, da ideia de que a Volkswagen e a Audi deveriam mirar em um público de alto padrão, oferecendo carros mais sofisticados e caros. Essa era a situação que prevalecia no final do século XX. Porsche era uma marca de carros esportivos de elite pertencente à família Porsche Piëch, enquanto Ferdinand Piëch havia chegado ao topo da Volkswagen, uma empresa que havia adquirido o controle da Audi. E uma série de outros fabricantes de carros alemães e europeus, como Skoda, Seat e até mesmo a icônica fabricante italiana de carros esportivos Lamborghini. Foi nesse momento que a família Porsche Piëch começou a se mover para realmente assumir a propriedade da Volkswagen. Não apenas tendo um membro da família como CEO da empresa. A partir de 2005, a Porsche começou a adquirir uma participação na Volkswagen, começando com a compra de cerca de 20% das ações da empresa. Essa participação foi crescendo nos anos seguintes, primeiro para 30% e depois chegando perto de 50% no final de 2007. É preciso levar em consideração o valor relativo das duas empresas aqui, argumentou a Porsche. Até 2007, quando foi renomeada para Porsche SE, a empresa era privada e pertencia à família Porsche Piëch. Por isso, não é possível identificar exatamente quanto a empresa valia. As estimativas sugerem uma capitalização de mercado em 2005, quando a família começou a adquirir participação na Volkswagen entre 15 e 20 bilhões de euros, com base em uma receita de pouco mais de 6,5 bilhões de euros naquele ano.
A Volkswagen, apesar de ser uma montadora enorme em comparação com a Porsche, na verdade não era avaliada como valendo muito mais do que a Porsche. A razão para isso se resume às margens de lucro. A Porsche fabrica menos carros, mas com uma margem de lucro muito maior. Embora também tenha uma divisão de esportivos de elite, a Volkswagen vendia um número infinitamente maior de unidades, mas com um lucro muito menor. Portanto, a família Porsche-Piëch estava em posição de tentar comprar ações de forma agressiva e tentar adquirir uma participação majoritária na empresa a partir de 2005. Se tivessem sucesso, eles adquiririam o controle de um conglomerado automotivo que incluiria Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Lamborghini e várias outras montadoras. No entanto, as coisas não sairiam exatamente como planejado. 2008 marcou um clímax dramático no plano da família Porsche-Piëch de adquirir o controle acionário da Volkswagen. Desde 2005, eles vinham usando opções liquidadas em dinheiro para comprar ações da VW, sem divulgar totalmente a extensão da participação que estavam adquirindo. Essa foi uma manobra sorrateira para assumir o controle do conglomerado Volkswagen sem o governo regional da Baixa Saxônia, que detém uma participação de 20% na VW desde que ela se tornou privada em 1960, tentando impedi-los até o outono de 2008. Foi tão bem sucedida nisso que a Porsche havia adquirido 74% das ações controladoras da empresa com direito a voto. Então algo realmente peculiar aconteceu. Ao mesmo tempo, muitos investidores ao redor do mundo começaram a vender ações da Volkswagen a descoberto. Isso significa que os investidores começaram a achar que o preço das ações da empresa estava consideravelmente supervalorizado e começaram a apostar que ele cairia em um futuro próximo. O problema era que operar vendido no mercado dessa forma exige que as pessoas que realmente possuem as ações comecem a vendê-las de uma vez. Eles também concluem que o preço das ações está alto demais e que devem vender para recuperar o dinheiro antes que ele comece a cair. Como um grande número de posições vendidas foi aberto na Volkswagen em outubro de 2008, a família Porsche-Piëch revelou que detinha 74% das ações da empresa em 26 de outubro de 2008. Com 20% das ações nas mãos do governo regional da Baixa Saxônia, na Alemanha, que deixou claro que não venderia suas ações, apenas 6% das ações da empresa poderiam, de fato, ser vendidas para baixar o preço das ações. Isso levou a um pânico entre os investidores. Para cobrir as posições vendidas, comprando posições compradas para neutralizar as apostas anteriores, e essa súbita acumulação de posições compradas para cobrir as vendas fez com que o preço das ações da empresa disparasse. Nos dias 27 e 28 de outubro, o preço das ações aumentou 5 vezes, passando de pouco mais de 200 euros para 1.000 euros. Isso significou que, por um breve período, a empresa passou a valer mais de 350 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a fortuna da família Porsche-Pierre disparou temporariamente para cerca de 300 bilhões de dólares, com base no preço das ações da Volkswagen artificialmente inflado. Isso fez da família a mais rica do mundo, com aproximadamente 5 a 6 vezes mais riqueza do que o homem mais rico do mundo. Na época, Bill Gates, que tinha uma fortuna estimada em 58 bilhões de dólares, em 2008, embora isso fosse claramente um valor temporário no papel, causado por uma anomalia do mercado, o Nielsen. A festa foi muito curta para a família Porsche-Piëch. Em novembro, investidores que venderam ações da Volkswagen a descoberto começaram a desfazer suas posições. E isso fez com que o preço das ações da empresa desabasse de volta para 200 euros no início de dezembro, onde estava antes do short squeeze. Além disso, o short squeeze aconteceu apenas 6 semanas depois da queda do Lehman Brothers. Quebra em Wall Street, desencadeando a grande crise financeira de 2008.
Na verdade, um dos motivos pelos quais os investidores estavam tão confiantes de que o preço das ações da Volkswagen iria desabar era justamente o início da crise financeira. Ela começou a ter impacto em 2009 e o preço da Volkswagen acabou caindo para 120 euros por ação. E foi aí que as coisas começaram a dar errado para a família Porsche-Piesch, já que as receitas e os preços das ações da VW e da Porsche caíram. A família ficou exposta, pois fez grandes empréstimos para comprar sua participação na Volkswagen. Ao sair do outro lado da crise financeira, a Volkswagen acabou adquirindo a Porsche SE como subsidiária, em vez de a Porsche assumir o controle da Volkswagen, como a família havia planejado. Também não foi nada desastroso para a família. Eles também possuíam uma participação majoritária na Volkswagen, então ainda saíram do outro lado de todos o processo, controlando o conglomerado, embora agora sob o nome Volkswagen, em vez de Porsche. O único fator complicador é a Lei Volkswagen de 1960, que estipula que um acionista com 20% de participação, neste caso, o governo regional da Baixa Saxônia, tem grande influência nas decisões corporativas. Portanto, embora a família Porsche-Piesch efetivamente controle a Volkswagen hoje, e com isso uma série de outras empresas, desde Porsche e Lamborghini até Audi e Skoda, o governo da Baixa Saxônia mantém poder de veto sobre algumas decisões empresariais. Como mencionado, o controle da família Porsche sobre a empresa diminuiu desde a época de Ferry Porsche. Vários membros da família Porsche-Piesch, no entanto, continuam ativos nas operações tanto da empresa quanto da Volkswagen e seu grande número de subsidiárias. Ferdinand Piesch, neto de Ferdinand Porsche, permaneceu ativo na administração da Volkswagen até pouco antes de sua morte, em 2019. Seu irmão mais novo, Hans, teve uma vida menos exposta na Alemanha. No entanto, ao mesmo tempo, ele também faz parte de vários conselhos dentro da VW e da Porsche SE. Do lado da família Porsche, Wolfgang Heinz Porsche tem sido o membro mais proeminente da família nos tempos modernos. Ele é filho de Ferry Porsche. Durante grande parte de sua vida, ele viveu à sombra de seu irmão mais velho, Ferdinand Butzi Porsche, o sucessor espiritual de Ferry como designer de automóveis. Mas Boetzy sofreu com vários problemas de saúde em seus 60 anos, o que o levou a se afastar da empresa em 2005. Wolfgang passou a ser, consequentemente, o membro mais sênior da família Porsche dentro da empresa, enquanto os eventos dramáticos entre 2005 e 2009 se desenrolavam. Ele e vários outros membros da família estendida, como os filhos de Boetzy, outro Ferdinand e Peter Daniel. Porsche e alguns dos filhos de Ferdinand Piëch estão no conselho de supervisão da Volkswagen e da Porsche. Portanto, os bisnetos de Ferdinand Porsche Sênior estão agora surgindo no cenário. Um desenvolvimento interessante é que Anton Piëch, filho de Ferdinand Piëch e também bisneto de Ferdinand Porsche Sênior, fundou a Piëch Automotive na Suíça em 2017. É uma empresa de carros elétricos especializada em carros esportivos, semelhante à Tesla. Isso representa a família fechando um ciclo. Ferdinand Porsche começou projetando carros elétricos híbridos com Ludwig Lohne na Áustria, na virada do século XX. A família é muito rica, tem sido cada vez mais generosa com sua riqueza e tem se envolvido bastante em filantropia. Lá nos anos 1970, Ferry Porsche estabeleceu um padrão em que o dinheiro era gasto para promover a história industrial da Alemanha, uma abordagem que convenientemente também promovia a história da Porsche. Ao longo do último quarto de século, as gerações mais jovens gastaram muito dinheiro promovendo o estudo das disciplinas STEM na Alemanha. Em 2018, a Fundação Ferry Porsche foi lançada pelos filhos e netos de Ferry, com o objetivo de promover uma série de diferentes causas educacionais e sociais na Alemanha. Um cínico poderia apontar que a fundação foi criada justamente em um período em que o passado nazista da família estava sendo novamente colocado sob escrutínio.
Ainda assim, isso provavelmente não afetará quem se beneficiou do trabalho da fundação. Do outro lado da família, a Fundação Tony Pish defende questões ecológicas, projetos relacionados ao combate às mudanças climáticas e pesquisa sobre novos métodos de construção para o século 21 cidade. A filantropia é algo bom, sem dúvida, e ninguém negaria que a família Porsche Pish estava beneficiando a sociedade alemã por meio dela. Numerosos grupos eram mais céticos quanto ao propósito dessas iniciativas filantrópicas e consideravam que se tratava de uma espécie de lavagem da imagem do passado duvidoso da família e de suas associações com o regime nazista antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas empresas alemãs, de Krupp e Siemens a Calvin Klein e Deutsche Bank, trabalharam com o regime nazista e conseguiram sobreviver à guerra e sair do outro lado como empresas alemãs lucrativas. O que era diferente é que uma grande parte dessas empresas havia reconhecido o peso de suas associações com o regime genocida e fez um mea-culpa por isso. Muitos achavam que o mesmo não se aplicava à Porsche. A família comprou participação majoritária na Volkswagen nos anos 2000, o que gerou nova polêmica sobre suas ligações com os nazistas. Afinal, a Volkswagen foi criada como uma fabricante de carros nazista e Ferdinand Porsche esteve fortemente envolvido nisso. Em 2014, uma polêmica surgiu em torno de um projeto de 1 milhão de euros que havia sido recentemente concluído para homenagear Porsche em sua cidade natal, na Tchequia. Isso aumentou o escrutínio sobre os laços da família com o nazismo. Então, em 2022, o jornalista David de Jong publicou Bilionários Nazistas, um estudo sobre as famílias mais ricas da Alemanha e seus laços com o regime nazista, na qual a família Porsche Pish teve destaque. Seguiu-se um período desconfortável, embora, ironicamente, o escrutínio tenha diminuído em 2025, à medida que a Alemanha percebe que pode precisar contar com a família Porsche Piech para fins militares. Em pouco tempo, à medida que o setor automotivo da Volkswagen sofre com o aumento da concorrência de novos participantes chineses, como a BYD, e enquanto a Europa começa a se rearmar em resposta às mudanças nas políticas externas da Rússia e dos Estados Unidos, a família Porsche Piech está se movendo para diversificar sua atuação para a produção militar e de defesa por meio da VW. E a família já falou sobre investir mais de 2 bilhões de euros nessas iniciativas nos próximos anos. Uma família que já colaborou com os nazistas pode em breve estar produzindo tanques e outros equipamentos militares para serem usados na defesa da fronteira da OTAN, na Polônia e nos Estados Bálticos. Desde meados da década de 2020, a família Porsche Piech está entre as mais ricas da Europa. É difícil definir o valor exato da riqueza deles, pois há vários membros da família envolvidos, e ela é mantida em uma estrutura complexa, por meio de ações e várias subsidiárias. As estimativas colocam esse valor entre 30 e 60 bilhões de euros, tornando-os uma das famílias mais ricas da Europa. Tudo começou de forma humilde, há um século e meio, na Boêmia, quando Ferdinand Porsche nasceu. Ele é o motivo da riqueza e do poder da família atualmente. Começando como engenheiro no Império Austro-Húngaro, ele rapidamente se tornou um dos mais renomados projetistas de automóveis e outros veículos desse império, na década de 1900 até a Primeira Guerra Mundial. Após o conflito, ele se mudou para a Alemanha, trabalhou como projetista em outras empresas e depois abriu seu próprio negócio. Seu sucesso foi afetado pela ascensão dos nazistas e sua ligação próxima com eles desde meados dos anos 1930, especialmente no desenvolvimento da Volkswagen antes da guerra e na produção de tanques com trabalho escravo durante o conflito. Apesar de como seu nome ficou manchado, seu gênio foi reconhecido após a guerra, e os fabricantes de automóveis franceses tentaram cooptá-lo para ajudar a reconstruir o setor automobilístico francês no pós-guerra. A capacidade de reconstrução nem sempre passa de uma geração para outra. Esse não foi o caso com os Porsche. O filho de Ferdinand, Ferry,
provou ser tão habilidoso quanto o pai como designer e fabricante de automóveis. E no pós-guerra, ele reconstruiu a marca Porsche, tornando-a, sem dúvida, a melhor fabricante de carros esportivos do mundo. Enquanto isso, o neto de Ferdinand, Ferdinand Piëch, seguiu seu caminho e subiu na hierarquia até se tornar chefe da Volkswagen. Isso abriu caminho para que a família adquirisse uma participação majoritária na Volkswagen em meados dos anos 2000 de Mercedes, e com isso, a posse de uma grande fatia da indústria automobilística europeia, considerando o número de montadoras pertencentes à Volkswagen como subsidiárias. Embora marcada pelos laços com os nazistas durante a guerra, a história da família Porsche-Piëch está longe de acabar, pois eles estão se posicionando para se tornarem peças-chave em um setor de defesa e militar europeu revitalizado. Tudo começou em uma cidade tranquila na Boêmia, no início da Revolução Automobilística. O que você acha da família Porsche? A família não saiu impune demais depois da Segunda Guerra, dados os laços de Ferdinand com os nazistas? Ou é razoável que empresas como a dele tenham tido um papel na reconstrução da economia da Alemanha Ocidental após o conflito? Por favor, deixe sua opinião nos comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.